Gente, esse texto que nós estamos estudando sobre a emancipação da alma é algo assim bastante interessante, porque lá na frente, quando vocês forem estudar mediunidade, tratamentos de cura, etc., vocês vão voltar aqui para dar uma mexida, uma fuçada nessas respostas, tá? Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Vamos nadar em água de média profundidade. E deixa eu silenciar isso aqui. Então, tá. Nós ficamos de estudar em casa da 425 até a 454, certo? Então, agora eu vou pegar um nome aqui da minha tela e vou sortear uma questão e essa pessoa vai falar a respeito do que entendeu. Ok? Bolinha rodando. Se fosse assim, hein? Ia pegar um monte de siri na lata, hein? Pessoal, antes que eu comece a abrir a boca e falar, alguém leu e achou algo que gostaria, achou interessante, queria pontuar a respeito desse intervalo de perguntas? Então, eu li e eu não entendi muito bem quando ele fala de êxtase. Segunda vista também ficou meio obscuro para mim. Tá. Essa parte aí é meio estranha, eu achei. Até o sonambulismo, essa parte da 422. Em resumo, Hum. every test. É. Não, a partir do um pouco do sonambulismo e o êxtase, principalmente. Entendi nada. Na dica de Pitipiriba. Aqui. Isso aqui são duas peças da minha cafeteira lá do salão. Então, está aqui o ser encarnado, né? A gente sabe que o ser encarnado ele é composto de três partes: o espírito, o perispírito e o corpo, ok? Aí, o que acontece? O cara de noite, ele dá, com o relaxamento dos músculos, do sistema nervoso central, tal, o espírito consegue dar uma puladinha, ele sai fora. Ó, espírito e perispírito, sai fora. Ele consegue se desvincular do corpo, porém esse abandonar o corpo, esse sair do corpo, é como aquele astronauta que sai da nave para fazer um reparo por fora. Ele sai amarrado da nave, né? Então ele sai voando com um cordão amarradinho. Esse cordão, ele estica ao infinito, mas o mantém conectado ao corpo. Ele dá uma bandinha, tal. Esse cara, conforme a capacidade que ele tem de se desconectar e ter uma atividade independente, essa qualidade da atividade independente do espírito leva o nome de sonambulismo. Bom, ele praticamente, o corpo não reflete, não traz para o espírito. Deixa eu atender a Bernice aqui. O corpo não emite ao espírito tanta interferência e ele consegue, então, se conduzir no astral de forma livre. Gente, o espírito fora do corpo, ele está no mundo dos espíritos, mas nós sabemos que os espíritos estão... o mundo espiritual, ele está... ele não tem uma região geográfica diferente da nossa. Ele está entre nós. Eles vivem entre nós, numa outra dimensão. Porém, eles, quando estão no plano
astral, eles têm a visão do mundo físico, tá? Esse camarada fora do corpo, caminhando, né? E ele transmite ao corpo as impressões que ele está vendo, então ele está no processo de sonambulismo. O êxtase é quando ele consegue se despregar e ir mais longe ainda. Ele atinge, para perder a Carmen. Olá, Carmen. Olá, Berenice. No êxtase, ele atinge situações muito além da sua realidade que hoje ele vive. Inclusive, podendo observar instâncias evolutivas das quais ele nem faz parte ainda. É como se pegasse uma criança de uma sociedade bem economicamente simples e levasse lá para Disneylândia, lá para como é que chama aquela cidade lá, meu? Todo mundo vai, o Disneylândia mesmo, aqueles parques. Orlando. Orlando, graças a Deus, isso, uma alma bendita. Para Orlando. Então a criança vai se fascinar, né? Vai fazer até mal, eu acho. Porque ela vai voltar para a realidade dela aqui. Então, é isso que é o êxtase. É quando o camarada consegue atingir um desdobramento muito grande. Eu nunca vi, nunca testemunhei, eu só li alguns casos, né, de magnetizadores que provocaram esse estado de êxtase. A encrenca, como Kardec vai falar aqui no texto, é que o espírito não quer mais voltar quando ele chega quando ele está lá em Nirvana, vamos dizer assim. Por quê? Porque, gente do céu, a gente está aqui reclamando do calor, dos boletos, dos aluguéis, da vacina que não chega, não sei o quê, não sei o quê. Lá não tem nada disso. Lá não tem quem não goste de nós. A gente não tem obrigações materiais, né? Não tem dor no fígado, não tem dor na perna, não tem dor na coluna, não tem dor no pé, não tem má circulação, viu, Marlene? Não tem nada. É uma leveza. Você é como se fosse um balão de gás, você flutua. Então, veja só, você está nesse lugar. Você quer voltar? Quer o caramba. Você quer ficar é lá. Então, tem até uma advertência no texto aí, que Kardec, eu não sei se é o Kardec, são os espíritos que dão essa resposta. O magnetizador tem que fazer um trabalho bem grande para retornar essa pessoa para o corpo dela. Mas, Francisco, que negócio de magnetizador é esse? Que é o seguinte, ó. O sonambulismo tem dois tipos de sonambulismo, o natural e o provocado. O natural é aquele quando a pessoa está dormindo mesmo, ele sai e ele começa a ter manifestação no plano astral com reflexo no plano físico. Então, ele movimenta o corpo fisicamente, só que esse corpo é como se fosse uma múmia, porque a parte inteligente está fora do corpo, né? Esse é o sonambulismo natural. E tem o sonambulismo provocado. O que é o sonambulismo provocado? Existem certos passistas que, através de uma técnica específica, eles tendo à sua frente uma pessoa que tem essa aptidão de desdobramento, ele, através de passes, sabe aquele passe que nós damos de limpeza na casa espírita, aqueles longitudinais, que vai da cabeça até o básico várias vezes? Os caras ficam ali 15, 30 minutos aplicando esse passe de desdobramento. Tem pessoas que conseguem se desdobrar acordadas. Elas ficam sentadas na cadeira e sai fora e vai dar uma voltinha no astral. Se o cara continua insistindo nesse passe, ele vai fornecendo energia ao espírito que está se soltando, é como se eu colocasse mais gás dentro da bexiga. E a bexiga não vai estourar, mas ela vai ficar mais leve ainda. Então ele consegue ir para o estado de êxtase. Não são todos os sonâmbulos que têm essa competência de chegar nesse nível, tá?
Inclusive, eles falam no texto que o nível de sonambulismo varia de indivíduo para indivíduo, de maturidade para maturidade. O desdobramento e o sonambulismo provocado, ele é inerente à competência física e espiritual. O que quer dizer isso aí? Atualmente, as pesquisas, tem o doutor Sérgio Felipe, que eu já citei algumas vezes na aula aí, ele trabalha bastante essa questão de pesquisa da alma e as suas repercussões na saúde psíquica e psiquiátrica do indivíduo. E ele descobriu, inclusive essa tese de doutorado dele, tem uma glândula no centro da nossa cabeça que é chamada glândula pineal. Essa glândula pineal é a glândula que a espiritualidade vai nos dizer, ela é responsável pela nossa ligação com o plano astral. É a pineal, que tem bem no centro do crânio, ela fica bem exatamente na união dessa linha entre os olhos, nessa região aqui. Então fica bem assim no centro. É como se fosse uma lâmpada, e ela tem o tamanho de uma noz. Varia também no formato. Depois vocês entram na internet e fazem uma pesquisa. E existem algumas pessoas que têm formações de cristais nessa pineal. Quando você tem uma quantidade X desses cristais, você é o chamado médium de incorporação. Quando você não tem esse número X, você é chamado médium de desdobramento. Ou seja, você pode, através de um treino, fazer esse desdobramento, esse trabalho, essas viagens no astral, tá? Então, isso é o sonambulismo, é a saída, o êxtase é a saída mais acima, de forma resumida, segunda vista. O que é a segunda vista? A segunda vista são aquelas pessoas, por exemplo, que você encontra casualmente na rua e ela, sem ter conversado com você e sem você dar nenhum sinal externo, ela fala assim, nossa senhora, você está muito preocupada com a sua mãe, né? Mas como é que essa maldita soube disso se eu não falei nada para ninguém, né? São pessoas que têm a capacidade de perceber o que os sentidos normais não percebem. Elas têm como se fosse um terceiro olho aqui na cabeça, né? Que fica assim observando o que os olhos não conseguem perceber, tá? E isso acontece de uma maneira natural e espontânea com essas pessoas. Elas têm essas imagens formadas lá no centro da cabeça que dá a impressão que eles entraram pelos olhos, quando na realidade elas não foram observadas pelos olhos, mas sim pela visão espiritual. É como se a pessoa não estivesse totalmente encaixada no corpo, ela fica meio fora assim, ó. Então ela vê com os olhos do corpo e com um pouquinho dos olhos da alma. Então, essa é a segunda visão. A segunda visão também tem algumas diferenciações. O pouco que eu conheço, uma chama-se tato magnético. O que é o tato magnético? Existem algumas técnicas de tratamento que se baseiam na análise dos centros de força das pessoas, né? Como assim? Por exemplo, a depressão, ela é uma doença que no perispírito ela está instalada a partir de um chakra chamado esplênico, que fica mais ou menos na lateral, em cima do baço, aqui assim, tá? Esplênico. Esse chakra, ele é responsável pela absorção do sistema universal de energia que vai ser espalhada para todo o corpo perispiritual do encarnado. E do corpo perispiritual vai para o corpo físico. Pois bem, quando esse chakra está com problemas,
nós temos deficiências na saúde física, nós temos deficiência na saúde psíquica. Então, ele é tratado nos tratamentos de saúde. Tem várias maneiras de se perceber que esse chakra está comprometido. Uma delas é a vidência. Você é aquele médium que fecha os olhos e enxerga com os olhos da alma que naquele chakra tem uma mancha preta, tem alguma coisa que está dificultando o giro, porque os chakras são, como vocês viram naquele videozinho que eu mandei umas 3 semanas atrás, o chakra ele tem um movimento, como se fosse um funil chupando as coisas, né? Então, às vezes o médium percebe que esse movimento está devagar, ou está acelerado, ou está ferrado por alguma coisa. Isso é evidência que o médium de olho fechado vê, ele relata. Com esse relato, a corrente de médiums toma determinadas atitudes. Tem uma outra maneira de se diagnosticar isso, que é o chamado tato magnético. O que é o tato magnético? É como se você fosse fazer um escaneamento na pessoa. O que é o escaneio, gente? Por exemplo, eu quero passar essa página aqui para a internet, tem uma maquininha, um leitor, né, óptico, aquele leitor de supermercado, tá? Ele passa em cima, ele absorve as informações, passa para o sistema digital e põe aqui na tela para nós. O tato magnético, o médium passa a mão em cima do chakra e ele tem sensações que são registradas na palma da mão e transcodificadas no seu cérebro. E a partir daí, ele tem uma noção se aquele chakra está ou não funcionando direitinho. Tá? Então, esse assunto eu não tenho muito domínio, mas o pouquinho que a gente conseguiu estudar e até treinar lá na Casa Espírita, funciona mais ou menos assim. A gente começa, primeiro faz uma oração, se concentra, se organiza, tira os pensamentos do mundo e fica ali focado no que você está fazendo, né? A pessoa está deitada numa maca do seu lado ou sentada. A gente prefere colocá-la deitada porque fica mais fácil de se observar tudo de uma vez. Aí, eu com as minhas mãos, eu coloco a mão em cima do chakra coronário e aí eu percebo se ele está ventilando. Eu, Francisco, percebo às vezes um ventinho, às vezes uma quentura. Então, o que eu faço para saber se está errado ou não? Eu vou e comparo com os outros. Porque não é possível uma pessoa estar tudo ferrado, né? A gente normalmente ferra um ou ferra outro, mas vários ao mesmo tempo não. Então, é ventinho aqui. Opa, aqui está gelado. Depois volta a ter ventinho aqui. Quer dizer, a minha mão vai registrando sensações. Tem médiums que vai passando a mão em cima dos centros de força e vai sentindo nos centros dele o que está rolando no cara que está sendo examinado, tá? Existem médiuns que já estudaram bastante esse assunto, existem casas espíritas que se dedicam bastante a essa pesquisa, e tem nojentos que já estão olhando nódulos no pulmão, nódulos na bexiga, e nódulos em outros lugares aí. Então, são os cretinos avançados que a gente ainda morre de inveja. Então, isso é o tato magnético, é a capacidade do médium de, com o uso das mãos, acho que é por isso que é dado o nome de tato, né? Ele vai atrás. E tem gente, olha, gente, tem pessoas. Aqui eu tenho o frontal meu está aqui. E aqui está o meu laríngeo. Esses dois são chamados centros de força principais, como o coronário, como o cardíaco, como o gástrico, como o esplênico, como o genésico e o básico. Esses são chamados centros principais. Tem os centros secundários, que são um pouquinho menores. Tem os terciários, tem os menorzinhos, até chegar no centro de força celular. Em cima de cada célula tem um centro que vai absorvendo as energias do plano espiritual para que ela funcione. Então,
Entre esses centros principais e os outros, existem os canais energéticos, que são chamados nadis, que é o que a medicina chinesa vai fazer com a acupuntura. Ela faz com que esses nadis sejam reativados, porque nós temos problemas de saúde, porque esses centros de força não funcionam adequadamente. Quem é que comanda os centros de força, na opinião de vocês? Yes, baby. A mente espiritual. Então, se eu sou um espírito desgovernado nas minhas emoções, toda hora estou oscilando entre ódio, raiva, amargura, rancor, tristeza, coitadismo, etc., e vai nessa oscilação das energias mentais, o coronário, que é o centro que absorve as irradiações, principalmente as irradiações do plano astral, ele não consegue trazer as energias que eu preciso da parte do astral superior, da luz do bem, para ser distribuído harmoniosamente pelos outros centros de força. Então, se a minha cabeça está ruim, eu começo a ferrar o meu dínamo de vida, que é lá em cima, e isso se reverbera em todo o sistema. Tá? Então, isso aí, eu até andei um pouquinho para frente dessa questão da segunda vista. A segunda vista é a capacidade de ver, e o tato magnético seria, assim, um subitem. Fala. Existe tipo, uma segunda vista para outros sentidos, como o olfato, a audição? Olha, eu nunca li, mas eu vou te falar assim, eu, Francisco, digo que sim. Por quê? Porque tem médiums que estão na câmara de tratamento e conforme o espírito que vai ser incorporado, esses médiums registram um mau cheiro terrível ou cheiro de flores, conforme a origem do espírito que está ali se manifestando. Porque até no filme do Divaldo, por exemplo, a mãe, que é mostrado no filme, a mãe do Divaldo sente cheiro de flores quando a Joana de Ângeles aparece. Isso. Cores, a mesma coisa. Tem médios que registram no ambiente, por exemplo, está sendo bombardeado aquele ambiente por uma luz lilás, uma luz verde, que tem uma função junto ao espírito, junto ao atendimento que está se fazendo ali no momento, né? Eles usam muito a colorimetria para cromoterapia, é o nome certo. Cromoterapia para ajudar. E tem médios que percebem isso, não com os olhos da carne, mas com... Pergunta. Ó, só 3 perguntas, você vai gastar as 3 nessa aí, hein? Tá bom. Tô vendo aqui que tá em dia com o pagamento, mas só 3 perguntas. Você ainda tá no nível básico. Tá bom. Nessa linha de cores, teria como um médium ou um espírito desdobrado enxergar uma cor não existente para nós e que fosse indescritível no nosso vocabulário? Com certeza, porque a nossa competência de percepção da luz, ela é meio limitadinha, né? Nós, seres humanos encarnados, tem um espectro de luz, é como se fosse uma graduação do infravermelho para o ultravioleta, né? Nós enxergamos uma pequena faixa no centro dessa graduação. É meio limitadinha. Quando você está fora do corpo, pum, muita coisa rola. Os sentidos ficam todos super desenvolvidos, né? Aflorados, é melhor. Todos aflorados. Aqui a gente, como fica preso à porção física, ela é limitante. Isso. Com a idade que vai piorando mais ainda a vista e essas coisas, vai diminuindo mais ainda esse tato mais sensível, essa sensibilidade maior. Então, quando você está liberto e você consegue enxergar pelo perispírito,
a amplitude varia ao infinito, né? Em relação Laura, a isso. é isso aí mesmo. Laura, tudo bem aí? Deu uma luz? Eu, quando li o texto de sonambulismo, eu falei, poxa vida, que treco mais chato, né? Eu não sei se é o resumo, desculpa, se é a tradução, mas é um texto que exige que você esteja bem atento ao que ele está falando naquele parágrafo, né? Porque olha, ele está falando de sonho, depois ele pula para sonho, depois ele dá a característica de cada um, de cada estágio, e aí ele fala assim, que é complexo essa interpretação do sonho, porque tem muito espírito que, apesar de poder sair do corpo, ele está tão preocupado com alguma coisa que está rolando na vida, que ele fica ali interagindo a capacidade espiritual dele com o cérebro de carne. Então ele mistura, por exemplo, problemas que ele teve em outras vidas, e o espírito e o cérebro de carne até registra essas sensações que ele está tendo um pouco fora do corpo. E aí fica um embaraço danado, né? Então, ele até fala depois, ali na... onde é que está isso? Lá no final da 402, lá no finalzinho da 402, no antepenúltimo parágrafo, começa assim, ó. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos à vossa fé. Ele pede para você tentar perceber, porque é complexo a interpretação correta desse fenômeno do sonho, tá bom? Todos bem? Porque você pode misturar, né, Neto, com acontecimentos do dia a dia, essas coisas, dá todo aquele balaio de gato lá e você não sabe interpretar. Agora, engraçado, Tânia não. Tânia, quando ela tem uns assim, ela consegue ser muito específica, cara. Essa coisa de cheiro ela tem, coisa de enxergar cor, de vez em quando ela fala. E esse negócio de sono, tem uns casos que ela conta, assim, é impressivo, porque é muito específico o negócio. É feito a gente, eu vi um negócio, mas talvez isso, mas talvez misturando uma coisa com a outra. Não. Nos casos que às vezes a gente conversa assim, ela fala umas coisas que... mas é isso aí, mas é o que eles falam, né? Gente, cada um de nós tem uma competência que ela vai se desenvolver. O importante é assim, ó, todos nós... Vocês lembram o que ele fala aqui no texto, em algum lugar, sobre os mundos mais desenvolvidos? Em que eles falam que a segunda vista é algo natural, né? Essa coisa do cara estar incorporado, está encarnado lá no planeta deles, que é mais desenvolvido que o nosso. Ele está incorporado, encarnado, mas ele parece que está assim meio desgueio, assim, ele tem um olho mais aberto, e isso é muito normal. Então, é que nem nós, que somos seres humanos racionais, estamos num planeta em que a única espécie que tem o raciocínio somos nós, não é verdade? Então, nós atingimos um grau de desenvolvimento que os outros irmãozinhos que estão atrás ainda não atingiram. Então, nós vivemos no mundo à parte do deles. Nós temos esse dom a mais, que é o raciocínio, que para nós é uma coisa que nem é levada em consideração, porque é uma coisa normal. Mas para eles que não têm, é algo muito sério, quer dizer, eles não conseguem nem pensar a respeito disso, né? Então dá para a gente fazer uma analogia do que vem a ser, o que também essa informação nos remete à seguinte conclusão: todos nós iremos nos desenvolver e ter essa competência para ter um ciolinho a mais. Por que hoje a gente não tem? Alguém poderia nos dar uma dica? Por que hoje Deus não deu já essa competência para nós? Para que a gente tivesse essa capacidade de desdobramento mais consciente,
com a determinação da minha vigilância. Eu estou aqui acordado, eu quero me desdobrar. Por que eu não tenho essa competência nesse instante? Porque nós não somos maduros ainda para isso, tem muito que aprender. Exatamente. Se a gente já faz tanta sacanagem um com o outro, sem ter esse processo, essa arma na mão, você imagina se eu tivesse condições, né, de acompanhar, por exemplo, um gerente de banco fechando uma agência e codificando ali o código de segurança da porta. Né? Se os caras já clonam o nosso cartão de crédito, sem a gente nem ter soltado o cartão de crédito na mão, você imagina o que o cara faria nos observando. Francisco, eu tenho uma dúvida quanto a isso. Essa segunda vista, né? Isso, por exemplo, a gente vive uma situação e aí a gente não tem essa sensação de desdobramento na hora, mas quando a gente lembra da situação, a gente lembra dela nessa segunda visão, sabe? Olhando a gente de fora, como se a gente estivesse assistindo a situação e não vivendo a situação. Isso configura como segunda vista? Eu não entendi, você vai ter que exemplificar melhor. Por exemplo, a gente está tendo aula aqui. Sim. E aí, você está explicando as coisas, eu estou olhando o celular e tal. Aí, estou consciente que eu estou com a minha visão de olhar o celular. Mas, mais tarde, quando eu for pensar, nossa, eu vou pensar no que o Francisco falou na aula hoje. Aí, ao invés de eu estar com esse olhar do celular, eu estou com o olhar enxergando como se outra pessoa estivesse me enxergando com o celular, entendeu? Tipo assim, como se tivesse um espectador me vendo, então dá para enxergar eu olhando o celular, não o meu olho enxergando o celular, tipo isso. Sim. Mas assim, não é no sonho, né? Tipo, na lembrança. Você vê que ele pergunta, Kardec, se o espírito só consegue se desdobrar dormindo ou com relação... Desculpa, a pergunta é, o espírito consegue se emancipar enquanto está acordado? E a resposta é, com dificuldade, mas consegue sim, porque o espírito não está preso no corpo, o espírito se irradia, né? Nós temos o corpo como referência, mas, na verdade, nós estamos aqui uma conexão interdimensional. Nós não estamos dentro dele, estamos nele. Uhum. E essa coisa que você, ainda mais mulher, né? Mulher, ela embala o carrinho de criança, faz um ovo, atende o telefone e vigia a máquina que está acabando de lavar a roupa ao mesmo tempo. Ô Neto. Eu acho que tudo é uma mistura, mas são competências do espírito, tá? Uhum. Enquanto eu, por exemplo, como homem, se eu estou digitando, a Débora pede alguma coisa, eu falo, mas nem sei o que ela falou. Um exemplo bom para falar para ele não seria mais ou menos o caso de Cristo e a pescaria lá, que ele mandou os caras jogarem joga ali a rede, porque ali tem peixe. Ele foi lá, dupla vista funcionou aí. Então, no caso, ele conseguiu, ele estava desperto, ele conseguiu sair e enxergar por essa roda, saber onde estava o cardume, e mandou os apóstolos jogar. Parte, né, Marcelo? Quando ele estava lá com o centurião pediu para ele ir lá visitar a hacienda que estava com o empregado machucado lá, doente, ele não precisou nem ir lá, né? Só as palavras do centurião, ele mentalmente curou o cara onde ele estava lá. Então, quer dizer, mentalmente que a gente fala assim, né? Ele está conversando com o centurião, uma parte dele vai lá, cura e encaixa. É que eu não conheci. Você que era criado desde pequeno lá com os meninos também, você conheceu o seu João? Um médium de Umbanda, no caso, que era amigo de Dona Zilda, que Dona Zilda contava vários casos dele, do tipo assim, tá gente conversando aqui, ele tá lá embaixo e ele dizia, você falou isso e isso, tipo assim, ele ia junto lá e via que as mulheres estavam conversando e dizia para ela, não fale mais isso, que a Tânia tem umas histórias sobre isso também. Sim, com certeza. Então isso também seria, né? Um bom exemplo de dupla vista.
Ele está lá fisicamente em um lugar longe e ele estava ouvindo, estava junto das mulheres lá, observando tudo que elas estavam conversando, observando, escutando tudo que elas estavam falando. Exatamente. Então, são fenômenos, gente, ligados à condição de você realmente explorar a capacidade espiritual. Então, por exemplo, quando você tem um filho ou uma filha, e essa filha mora longe, e você fecha os seus olhinhos e se imagina lá no apartamento, adivinha onde é que você está? Você está no apartamento. Ah, você está xarope, você bebeu alguma coisa nas aulas? Não. Exatamente isso que esse texto está falando. Porque lembra quando Jesus fala, você está onde o seu coração estiver? Então, meus amigos, quando você está preocupado com uma determinada pessoa, a sua atenção estará dividida. Você, em espírito, estará com uma parte sua junto ao seu ponto de preocupação. Então, por isso que é extremamente perigoso você fazer uma fritura e estar com a cabeça enfiada no ovo. Longe dali. Tem que estar focado, né? Porque você está exercendo uma atividade perigosa. O espírito, a parte racional, ele se estende, se irradia. E aí nós estamos ferrados se a gente está num processo perigoso. Tem uma parte dessa leitura que fala sobre isso, né? Que o pensamento vem da alma e a alma é livre. Então eu fiquei pensando, bom, será que se eu estiver aqui agora, consciente, acordada, e pensar em alguém que está em outro lugar, essa pessoa consegue perceber alguma coisa, sentir também, captar esse meu pensamento, se eu mandar boas vibrações? Olha, não é raro acontecer em nossas vidas você pensar em determinada pessoa e essa pessoa pegar o telefone e te ligar. E você fala, nossa, você não morre mais, tá pensando em você agora. É uma expressão muito comum, né? Isso vai também, como eles falam aqui da dupla vista, isso está ligado à estrutura física e, na minha opinião, quando ele usa o termo físico, tá aquilo que o Dr. Sérgio Felipe desenvolveu na pesquisa dele, é ligado aos cristais que tem lá na pineal. Então, quem tem essa competência desenvolve e acaba fazendo as suas viagens conscientes, né? Francisco, eu quero saber se eu tenho, se eu quero. Tem duas formas. Você pode entrar no curso de médiuns e começar a fazer o curso, nos exercícios você vai ver se você consegue ou não, ou fazer uma tomografia computadorizada do crânio, onde eles vão tirar lá a foto da sua pineal e vai mostrar os cristais que você tem lá. Eu uma vez estava quase sendo internado na camisa de força, fiz essa tomografia e lá estavam os meus cristais. E o doutor Sérgio Felipe falou, Francisco, o problema é que você é médio de incorporação e você não sabe quando você está incorporado ou não. Então, é um negócio meio de gente doida. Não, é uma coisa que acontece com muita gente, e muita gente vai parar no hospital e vai ser internado porque está sob a interferência e esses cristais que estão na pineal facilitam e a pessoa não sabe dominar e não sabe se perceber quando ela está sob o julgo de um espírito externo. Que é o que nós vamos estudar no próximo capítulo, que é a interferência, como é que é o título lá no próximo capítulo? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos ver como é que isso acontece, tá? É isso. Então, como eu tive uma certa dificuldade na leitura do sonambulismo, eu reli umas 3 vezes para poder ter um quadro lúcido na minha cabeça. Depois eu fui ler a 455, que é o resumo que Kardec faz, que eu achei fantástico. Eu falei, puta, quebrei minha cabeça, o negócio estava mastigadinho aqui no final da lição, né? Então, eu proponho que vocês deem uma lida nesse resumo, porque ele coloca certinho as ideias, ele coloca uma graduação nos conteúdos, nos conceitos, e aí você vai acordar amanhã, sexta-feira, 6 horas da manhã, escovar o seu dente, tomar seu remedinho para
tireoide e tal, esperar 30 minutos, tomar seu café e vai andar. E quando você estiver andando e fazendo a sua caminhada, cedinho, ouvindo os pássaros cantar, etc, etc, você vai estar fazendo a sua reflexão sobre o que é sonho, quais são os tipos de sonho, o que é desdobramento, o que é sonambulismo natural e o que é sonambulismo artificial. E você vai passar todos esses conceitos na sua cabeça e você, quando ouvir alguma bobagem no salão de beleza ou no ônibus, você pode ajudar a pessoa que está falando essa bobagem e ensinar ela o que vem a ser esses conceitos, tá bom? É isso. E os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Todavia, em certas pessoas, eu estou lendo a 455, tá? Em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético, ou seja, um magnetizador. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão porque um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém sonha pôr em dúvida, malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta, que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional. O sonambulismo magnético pode ser produzido artificialmente, como todas... Desculpe, li errado. Que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional o sonambulismo magnético por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Resposta. Os charlatões, disse, o têm explorado. Há razão a mais para não deixá-lo em suas mãos. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Ou seja, quando os homens de ciência entenderem o sonambulismo de forma correta e trazerem para a humanidade uma explicação aceitável para os materialistas, para para esse pessoal que não acredita em espírito, né? Trazerem uma explicação razoável que atenda às ansiedades de toda a massa, o que vai acontecer com os charlatões? Eles vão perder o instrumento de magia, de encantamento das massas, né? Porque os charlatões, eles sabem que o sonambulismo é uma coisa séria. Eles pegam uma pessoa que se desdobra facilmente, coloca em cima do palco, aplica passes, e essa pessoa sentada na cadeira vai até o auditório, pulsa na carteira das pessoas e começa a ler data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, e o cara sentado na cadeira ali vai falando em voz alta o que o espírito que está andando pela plateia consegue perceber com os olhos da alma. Olha só, como é que esse maldito sabe tudo isso aí? Essas pessoas são contratadas. Às vezes não. Às vezes, o cara que está lá no palco, que é um magnetizador, achou uma pessoa e os dois, num conchavo, utilizam esse dom para se darem bem na vida. Como muita gente faz com outras coisas, né? Então, o Kardec fala assim, o dia que nós abraçarmos e a fundo essa ciência, esse tipo de coisa não vai mais encantar a gente de forma tão infantil. Todavia, até lá, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e contra um fato não existe raciocínio possível, ele se propaga, malgrado a má vontade de alguns, e isso dentro da própria ciência, onde entra por uma multidão de pequenas portas, em lugar de passar por uma porta grande.
quando lá estiver em plenitude, será preciso conceder-lhe o direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico. É uma luz derramada sobre a psicologia. Por que para o Espiritismo o sonambulismo é muito legal? Por quê? Eu não sei se é nesse texto ou é na resposta de perguntas anteriores, mas os Espíritos falam que o cara desdobrado, ele tem a sensação, quando ele olha para o corpo que está sentado na cadeira, ele tem a sensação de que é outra pessoa. Então, o cara desdobrado, ele com a consciência espiritual, com a sua competência espiritual mais liberada, ele fala dos problemas do cara que está sentado na cadeira, como se fosse uma terceira pessoa, uma segunda pessoa. Olha que interessante. Então, veja só, se você está numa terapia com um psicólogo, e o psicólogo domina a arte do sonambulismo artificial, e ele tenta aplicar em você os passes para que você, na sessão lá dentro, se desdobre, vocês imaginem, ele vai, em vez de levar 100 sessões para atingir um único ponto na sua psicoterapia, ele, com você fora do corpo, ele vai estudar as influências, inclusive, que você trouxe, negativas, das vidas anteriores, os seus traumas, né? Seus medos de barata, de buraco, de barulho de avião, barulho de navio, de você não dirige de jeito nenhum. Às vezes são medos que você traz de outras encarnações. Então, fora do corpo, em processo de sonambulismo, a ciência poderia abreviar em muito a demora no tempo de vários tratamentos. Existem psicólogos que já utilizam essa técnica, tá, gente? Onde está? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Ah, tá. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelas quais ela se caracteriza é a clara evidência independente dos órgãos ordinários da vista. Quer dizer, a alma fora do corpo, ela enxerga maravilhosamente bem. Por quê? Porque a alma não enxerga por esse tipo de órgão que o corpo físico tem. A alma enxerga por toda ela. Diga, Diego. Uma dúvida. Sei que eu vou passar do limite, mas... Já. Mas é o seguinte, uma pessoa que ela tem um dos sentidos com problema, por exemplo, ela é surda ou cega, ela vai ter uma experiência de emancipação. Por exemplo, um cego vai conseguir ver quando estiver emancipado? Positivo. Agora, pode ser que não veja, porque ele se acha doente da vista. Aí o magnetizador vai lá, dá passe nos olhos, no corpo físico, esse passe é projetado e o cara devagarzinho vai voltando à visão. Nós já atendemos na casa espírita espíritos incorporados no médium que eles não conseguiam enxergar. E aí você vai lá e dá passe na região dos olhos do médium e o espírito começa a enxergar. Você se sente Jesus. Ô, Neto, aí seria mais ou menos a explicação do mesmo que ocorre com alguns espíritos que estão na parte encarnada sofrendo das doenças mentais, de idiotias, eles não começam também a ficar perturbados do outro lado. A mesma coisa acontece com o cego, porque ele acha que não está vendo, porque o corpo físico não está. Exatamente. Tá. Agora, eu pensei que você ia fazer uma perguntinha mais elaborada ainda, hein? Você me decepcionou. Eu pensei que você ia perguntar, mas o cara, quando tem um dos sentidos obscurecidos por doenças ou por alguma situação congênita, essa energia que ele dedica à visão, por exemplo, que não tem mais, ela é desperdiçada, ela fica só no perispírito, tal. E a resposta é lei de Lavoisier. Qual é a lei de Lavoisier?
Uma delas, a primeira que eu acho dele. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exato. Então, se eu tenho uma energia, se eu tenho um perispírito, e que ele tem energia para usar nos olhos, nos ouvidos, no olfato, no tato, faltou um que eu não lembro, tudo bem? E um deles não está funcionando, essa energia ela vai diferenciar um dos outros sentidos que sobraram, que estão funcionando. Então, aqueles caras que não enxergam, por exemplo, às vezes ele tem um olfato federal, tem uma audição federal, né? E assim por diante, porque o espírito não perde nada, ele tem um bloqueio, mas a energia está lá, tá? O que, por exemplo, o Dr. Sérgio Freire fala numa palestra muito interessante é assim, ó, por exemplo, o cara está em coma, o espírito está ali, o corpo está em estado de letargia, né? O corpo. Mas e a alma não. Então, a ciência ainda não consegue se comunicar com o cara que está em coma, porque nós não entendemos os meios necessários para chegar até a parte inteligente. Porque os sentidos que nós conhecemos estão com problemas, mas a energia está lá. Bom, viajei também, até eu passei um pouco das contas. Ó, continuando. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre e à vontade do experimentador, como com os olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? Kardec fala assim, mas como é que você quer que todo mundo veja? Por exemplo, eu coloco a Marlene numa sala, a Daniela na outra e a Tatiane numa terceira sala. E numa quarta sala eu coloco um objeto escondido dentro de um cofre. E vamos supor que essas três sejam médiuns de desdobramento. E que essas três estejam com três magnetizadores diferentes. Então o cara vai lá, faz as três se desdobrarem, e tem um cara que é de uma agência controladora que vai verificar a veracidade do experimento. E o cara é como se fosse uma agência, como é que faz? Aquela Caixa Econômica dos sorteios lá, vai fazer uma... Auditoria. Isso. Temos lá uma equipe de auditoria para auditar a experiência científica, para ver se não é charlatanismo. Então, vai lá a dona Marlene desdobrada e fala para o magnetizador, ali no cofre tem um vaso. Ah, tá. Então, o auditor marca, vaso. Aí depois a Daniela vai lá desdobrada e fala assim, no cofre tem uma coisa lá. Tem uma coisa. Ela é meio rosa. Ela só atingiu isso aí. Ela é meio rosa. O auditor coloca, coisa rosa. E aí a terceira, a Tatiane vai lá, desdobrada, olha para o cofre, olha... Nossa, eu vejo uma coisa úmida. Olha, uma coisa úmida. E aí, Kardec está falando assim, ó, tem muita gente que não acha que o sonambulismo seja uma coisa verdadeira, porque os médiuns sonambúlicos não registram sempre o mesmo fato. E Kardec fala, como é que eu posso ter o mesmo resultado se eu estou usando veículos diferentes? Gente, pega arroz integral, você vai cozinhar arroz integral. Se você colocar ele numa panela de barro, ou numa panela de alumínio, numa panela de pressão, você vai ter o mesmo arroz integral, porém, a forma, o tempo que vai levar o cozimento, o sabor, serão diferentes, porque os meios são diferentes, mas não deixa de ser arroz integral. A Daniela percebeu rosa porque o vaso, ele tinha flores por fora rosa. E a Tatiane viu a água porque era um vaso que tinha flor e tinha água, mas ela só percebeu a água. Por isso que numa corrente de médiuns, quando nós estamos fazendo o exame espiritual, cada médium vai penetrar numa nuance que ele consegue perceber. E aí o dirigente vai anotando as observações que os médiuns vão fazendo, e aí ele tem um quadro da situação que está sendo examinada. E a partir dessa observação, ele consegue, então, indicar, junto com os médiuns, né, o tratamento necessário para determinado patologia.
É isso que funciona. Então, quando o Kardec fala, mas vocês cobram que nem todos veem a mesma coisa, porque são médiuns diferentes, né? A causa da clarividência no sonambúlico magnético e do sonambúlico natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, que está em nós e que não tem limites, senão aqueles assinalados pela própria alma. Ele vê por toda parte onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Então, vê pelos olhos da alma. A alma não tem esse olho, esse globo ocular, tá? É uma coisa, assim, esquisita da gente imaginar. Mas o que se passa em volta do ser espiritual é percebido por todos os meios, por todos os poros do seu corpo perispiritual. É como nós percebemos o calor, né? Nós percebemos o calor não por um determinado órgão, mas sim por toda a nossa estrutura de pele. A visão do espírito entra desse jeito. Essa separação, na visão à distância, o sonambúlico não vê as coisas do ponto onde está o seu corpo, e como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse sobre o lugar onde elas existem. Porque sua alma aí está em realidade. É isso que eu falo. Você está lá pensando na sua filha que está na outra cidade, no apartamento, você começa a prestar bastante atenção, a ter foco no seu pensamento, você, em espírito, vai lá. Né? É o que explica determinadas situações na sua vida, que você fala assim, ó, fulano morreu. Ele esteve aqui e falou para mim que ele morreu. Meu Deus. Quer dizer, você nem tem essa mediunidade tão aflorada, mas de repente você tem esse negócio muito sério, fulano morreu. Então, aí você liga lá, fulano morreu. Olha que coisa de doida. É o que está sendo explicado por aqui, tá? Aonde está o seu coração, aí você está. Por isso, seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Quer dizer, o sonambúlico está lá sentado, ele está branco, que nem uma vela. Porque a parte inteligente, a parte de sentimento, a parte de emoções não está ali. Está fora, em trânsito. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida, e que é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Então, o pessoal que está acordando muito esculhambado, apesar de ter dormido 8, 9, 10 horas, muito provavelmente está em atividade durante a madrugada. Não deve ser uma atividade muito equilibrada, porque Papai do Céu não nos fez para acordarmos muito cansados, né? Alguma coisa precisa ser arranjada nisso aí. E às vezes não é tomando remédio. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonambúlicos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber nem por quê e nem de que forma a vista não tem sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação, o mais tenaz entre o espírito e o corpo. Olha que interessante que ele está falando. Se você perguntar para o espírito que está fora do corpo, por onde que ele enxerga onde ele está no corpo, ele vai falar, eu enxergo pela barriga. Aí eu enxergo pelo frontal, que são os pontos onde existe a extensão do cordão fluídico.
O cara, quando está fora do corpo, ele não tem noção de que ele só enxerga através dos olhos. Olha o que ele está falando aí. Interessante, né? O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos segundo o grau de perfeição que atingiu. E mais ainda quando está ligado à matéria da qual sofre influência. Essa a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal, nem infalível. Olha que interessante essa informação, hein? Pode-se tanto menos contar com a sua infabilidade quando se desvia do objetivo proposto pela natureza, e quando se faz objeto de curiosidade e de experimentação. Olha o que está falando. O Kardec está dizendo assim, quando você pega um sonâmbulo e vai fazer com ele apresentações, shows, o que pode rolar, muitas vezes, não tem nada a ver com uma realidade séria, tá? Pode ser palhaçada. O médium sonambúlico, ele pode estar sob a influência de ilusões ou alucinações dele mesmo que ele produz. Então, quando a gente vê na televisão um cara fazendo show, ou tem lá, gente, uma cartomante, né? Tem que prestar bastante atenção nessas coisas, hein? No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não encarnados. É o que nós chamamos de transe sonambúlico mediúnico. Transe sonambúlico mediúnico. Por exemplo, o magnetizador tem lá uma pessoa que está com problema de saúde. Então, ele pega um médium sonambúlico, desdobra. Aí, o médium sonambúlico desdobrado fala assim, ó, essa pessoa está com problema no fígado. Esse é um transe sonambúlico. Ou o médium sonambúlico fala assim, ó, tem um espírito aqui dizendo que essa pessoa está com um problema no fígado. Então, quando o desdobrado está em comunicação com um outro espírito, esse fenômeno ele é chamado de transe sonambúlico mediúnico, tá? Porque o espírito ele serviu como intermediário entre o astral e o plano físico. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonambúlico não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e a adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É como se fosse, gente, você entrar num lugar que é de jogar resto de gado no matadouro, né? Aquele cheiro desgramado de coisa apodrecendo. Você não consegue sentir o cheiro de uma rosa, porque o ambiente está impregnado de cheiro horrível. O médium que vai ser desdobrado, ele precisa estar num ambiente sério, num ambiente formado por mentes sérias, não como curiosos, né? Porque aí os pensamentos vão interferir diretamente naquilo que ele está percebendo do astral. É por isso que o concurso numeroso de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos maleáveis prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas, e não se desdobram com toda a liberdade, senão na intimidade ou em um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Aí embaixo tem uma explicação. Sensitiva é aquela plantinha que você encosta nela assim e ela
ela imediatamente se fecha. O médium sonambúlico, quando ele está em público, fora de um ambiente perfeito, a mediunidade dele, o desdobramento não rola. Não rola porque ele vai se sentir realmente como se fosse, né? Você vai dar aula pela primeira vez, você fica na frente daquele multidão, você não consegue nem falar. Ô, Francisco, Diga. tem algum problema se, por exemplo, vamos supor que que eu sou uma médium e eu consiga receber algum espírito? Teria problema de eu ir na casa de alguém, receber esse espírito na casa de alguém, sei lá, para ajudar numa cura, alguma coisa assim? Ou isso só pode ser feito numa casa espírita? Pois é. Boa pergunta, hein? Good question, como diziam, porque na aula de curso de passes a gente debate bastante essa questão. Né? Jesus saía curando. Quando ele se deparava com espíritos obsessores, ele punha os caras para correr. Os seus discípulos, chegou uma hora lá e falou, Jesus, como é que você faz esse negócio aí? Você faz lá... E os caras saem correndo, a gente chega lá e os espíritos dão risada na nossa cara. Como é que fica essa situação? Aí Jesus explica. Para esse tipo de obsessor, ele chamava de demônio, você precisa fazer muita oração e jejum. Aí tem criaturas que acreditam que não tomar café da manhã, não almoçar, só tomar água, à noite eles vão lá para os seus centros de religião e conseguem espantar qualquer demônio que está no corpo dos seus fiéis. E aí ele escolhe uma daquelas moças que ele acabou de atender e leva para casa, para passar um final de semana, né? Sem compromisso, nada, uma coisa bem soltinha, bem gostosinha. E aí, minha filha, é isso que Jesus fala. Jejum não tem nada a ver com jejum físico. Jejum que Jesus pede é assim, o espírito que quer trabalhar com saúde, quer trabalhar com terapia espiritual, ele tem que se guardar das suas fraquezas. Ele não pode ser fonte de alimentação de espíritos inferiores, com as suas emanações fluídicas. Ele tem que ser um cara meio cauteloso. É complicado. Então, você vai se meter a besta de ir numa casa que tem uma pessoa que está com um problema espiritual sério e você moralmente não é superior nem à pessoa doente e nem muito mais ao obsessor. Não, você que vai ser atacada. É muito sério isso. A gente costuma dizer assim, ó, enquanto a gente não está num planeta de regeneração, que nós façamos as nossas boas ações dentro de uma casa espírita, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um templo, ou dentro de um centro de umbanda. Por quê? Porque esses locais, eles contam com uma proteção de espíritos que já estão um pouquinho mais equilibrados. Então, eles não permitem que as forças negativas baguncem muito o coreto. Detalhe, eles não permitem enquanto o médium está lá dentro. Porque enquanto o médium está lá dentro, está tudo bem, mas depois que o médium vai para casa, é cada um por si. Então, é um negócio muito sério, muito sério. A gente, quando vai tratar com o problema dos outros, normalmente os problemas dos outros têm fundo espiritual, 98% tem fundo espiritual, tem interferência de... Nós vamos ver isso no próximo capítulo, nas próximas aulas. A gente tem que ter uma competência moral muito grande para lidar com esses caras. Porque senão, minha filha, vou dar o meu exemplo, tá bom? Antigamente, não há tanto tempo atrás, quando eu me deparava com alguma pombagira, por exemplo, na minha corrente, elas me olhavam e faziam assim, olha como você está bonitão hoje, é hoje que a gente vai para farra, essas conversas assim. Há bem pouco tempo atrás. O que hoje acontece? Elas já nem falam mais comigo. E quando elas falam, elas abaixam assim o topete e conversam como se estivesse conversando com alguém um pouquinho mais equilibrado nessa área. Eu fico feliz por mim, quer dizer, que eu atingi
Eu saí daquela faixa vibratória que era a mesma da delas. É esse que está o problema da questão do passista, do cara que vai dar o passe lá. E é muito isso. É muito isso. Continuemos. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, seu próprio espírito e o seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres que se representam, que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, que, entretanto, se confundem nos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se percebe desta situação, e sua dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que, ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual. Ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Você imagina um psicólogo, então, né, Carmen? Você ter essa ferramenta na mão, né? Tudo bem. Tudo bem, Carmesita, não vai embora não. Volte, volte, volte. É que nem, por exemplo, às vezes a pessoa preenche a folha de exame espiritual na nossa casa espírita. Você vai, eu quero fazer um tratamento espiritual. Então você vai lá e preenche uma folha, né, onde você coloca as suas queixas, os seus problemas, as suas preocupações nessa folha. Aí eu estou aqui, e aí os médiuns, estão os 8 médiuns aqui na tela, a gente entra em transe, vai lá, olha a pessoa, aí cada médium começa a falar o que percebeu no astral. E eu vou anotando. Aí eu olho o que eu anotei e olho o que está na folha, né? Não tem nada a ver o que o cara está relatando com o fundo da preocupação que em espírito ele tem. É um negócio assim, por isso que o Kardec está falando que o interessante desse sonambulismo é que, na verdade, o cara que não tem muita maturidade, ele se percebe em dois. Ora, ele fala do astral para o cara que está sentado aí, e ora, ele fala do cara que está sentado aí para o cara que está no astral ali. Eles não se percebem como de uma mesma origem, de um mesmo ser. É uma ferramenta bacana, hein? O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma das suas existências corporais. Ele os esquece em parte durante a sua encarnação, na matéria muito grosseira, mas se lembra deles como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução, e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, no estado de vigília, não prejulga, portanto, em nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Gente, vocês lembram que numa perguntinha lá atrás, o Kardec, os espíritos falam que você, durante o seu sono, você sai e se encontra com seus amigos, e que às vezes são amigos que estão em outros países, e vocês se comunicam com eles, né? Mas como é que eu vou me comunicar? Se esses caras estão falando em francês, em árabe, em aramaico, sei lá o quê? Quer dizer, Kardec está dizendo assim, você está restrito na sua ignorância nesse instante, mas quando você sai do corpo, toda a sua bagagem, suas vivências na Inglaterra, suas vivências na África, suas vivências no Japão, estão em você. Então você tem toda essa cultura. Você tem todos esses dialetos, esses idiomas, você é capaz de se comunicar. Você é capaz de escrever um bilhete em alemão, sendo que você se formou na Barra Funda, aí em São Paulo. De onde vem isso? Do ser espiritual que está guardado na sua estrutura carnal agora. Por isso que a gente usa um termo lá, né, de condomínio espiritual na apometria, porque nós somos, é como se fosse uma pirâmide, e nós somos um
um ajuntamento de vários eus. Cada um desses eus tem as suas necessidades, as suas bagagens positivas e as encrencas negativas. Tem as suas experiências emocionais positivas e tem as suas experiências emocionais traumáticas. E isso se reflete no ser que hoje está encarnado aqui entre nós, tá? Então, quando você tem as suas dificuldades, que você não consegue ultrapassá-las, elas podem estar alicerçadas a uma existência lá atrás, tá? Passa a vida toda sendo chamado de inútil para você ver. Você morre, você se suicida e você reencarna. Pensa que você se reencarna zerado emocionalmente? Niente. Até os 7, 8 anos você vai bem. Depois começa a aparecer um monte de encrenca do nada. E alguns vão pesquisar a sua infância, a sua relação com seus pais, e não sei o que lá, mas na verdade, às vezes, o trauma está lá antes da gestação. É um inferno isso aí. Tá? Continuando, que até eu agora dei uma de Diego, ultrapassei o normal. Segundo as circunstâncias e o objetivo a que se propôs, pode auri-las na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Todavia, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Por este meio, nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, e isso não pelos olhos do corpo. Vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele, e essa alguma coisa, não sendo seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as coisas da nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos e sob suas mãos os meios, os quais, sim, os mais simples e os mais patentes, para o estudo da psicologia experimental. Kardec aqui fez uma pequena crítica aos cientistas da época. Se eu não me engano, tinha um tal de Richer lá que estava desenvolvendo a metafísica, né? Mas isso não manjo muito, não vou entrar nesse assunto, não. Ele estava falando que o sonambulismo é um negócio tão mais prático de ser estudado e fica a gente fazendo experiência em laboratório com o psique humano, achando que essas coisas do sonambulismo nada mais é do que a projeção do superego, não sei o que lá, não admitindo a existência dessa parte extracorporal do ser humano, tá? O êxtase, agora ele vai falar do êxtase, é o estado na qual a independência da alma e do corpo se manifesta de uma maneira mais sensível e se torna de alguma sorte palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. Erra quer dizer, a alma perambula por perto. No êxtase, ela penetra em um mundo desconhecido, naquele dos espíritos etéreos. Gente, mundo desconhecido, perambula nos mundos da Terra, quer dizer, aqueles mundos em que ele irá encarnar. No estado de êxtase, ela vai para o mundo etéreo. Mundo etéreo é dos espíritos superiores. Olha que é uma palavrinha sutil, mas a gente tem que pensar que está falando disso aí, tá? Com os quais ela entra em comunicação sem poder, todavia, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a ligam com o corpo. Um estado resplandecente,
todo novo a circunda. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela flui, por antecipação, à beatitude celeste. Quer dizer, o cara vai lá para os pícaros da evolução, né? E ele fica extasiado. E pode-se dizer que põe em pé, pode-se dizer que põe um pé sobre o limiar da erraticidade. Ele vai ser vizinho de Jesus por alguns segundos. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio de um esforço a mais faria romper para sempre. Quer dizer, até o batimento cardíaco é 1 a cada 3 minutos. Tum, pois para. Tum, pois para. E o cara está com aquele fiozinho que qualquer esforço, romperia, e a pessoa desencarna. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres aparecem para dar lugar a um sentimento purificado, que é a essência mesma de nosso ser imaterial, inteiramente nessa contemplação sublime. O estático, que é o cara que está no fenômeno do êxtase, né? Não considera a vida senão uma paragem momentânea. Quer dizer, estar incorporado é um pit stop. Mas que saco, eu estou de saco cheio de ficar nesse pit stop. Para ele, os bens e os males, os prazeres grosseiros e as misérias deste mundo não são mais que os incidentes fúteis de uma viagem da qual está feliz de ver o seu termo, o seu final. Quer dizer, o cara está lá no mundo superior, ele nem tem a menor vontade de voltar. Os estáticos são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita. O seu próprio espírito, segundo sejam mais ou menos elevados, também está mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há, algumas vezes, neles, mais a exaltação do que a verdadeira lucidez. Ou, melhor dizendo, sua exaltação prejudica a sua lucidez. Vocês imaginem se vocês agora forem dar uma voltinha com seus cachorros para fazer xixi e no meio do nada aparece uma nave espacial, desce 2 caras e fala, ó, nós somos aí de Júpiter, estamos dando uma passadinha aqui e tal, bater um papinho, você tem alguma pergunta para fazer para nós tal? Você vai ficar num estado de transtorno lunático, sei lá o que como é que ele deu o nome aí? Exaltação, né? Que você pode até pensar bobagem e ver o que não está vendo. É que nem quando você bebe umas biritinhas no baile lá e você sai com a pessoa e acorda no dia seguinte sem as biritas, né? Aí você vê aonde você se enfiou. Você está tão exaltado alcoolicamente falando, quando o álcool sai, a exaltação terminou, você enxerga a realidade. É por isso que as suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático. E com esse efeito cobrem seus olhos de aparência que o entretêm nas ideias ou preconceitos da vigília. O obsessor, sabendo que o cara tem essa capacidade de viajar no astral, o obsessor saca quais são os prazeres que esse cara tem quando está acordado. E no astral ele projeta esses prazeres. E o cara entra numa visão lunática. E ele começa a descrever isso como se fosse uma verdade. Sendo que é uma verdade que ele tem quando está acordado, que não tem base nenhuma. Nem de revelação de um ser de luz, né? É tudo conclusão dele. Gente, é por isso que cartomante é um jogo sério, né? Médium que fica falando para você da sua vida, dos seus parentes, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, tal. É um negócio que você precisa ter muito cuidado.
Tem que ter muito critério para você aceitar o que lhe está sendo dito por um espírito. Por isso que Kardec fala lá no comecinho do estudo da doutrina, é preferível você negar 1000 verdades do que aceitar uma única mentira a seu respeito. Gente, isso faz um inferno na sua cabeça, que é um cão chupando manga. Tá? Então, assim, o cara tem a capacidade de ver o futuro, tem a capacidade de ver o passado, mas isso ele está anexado a um corpo de carne. E os espíritos estão dizendo assim, ó, seja qual for a sua aptidão, o corpo de carne vai te trazer algum tipo de obscuridade. E que você não vai ter a total clareza dos fatos que você acha que está vendo. Não vai. Somente se você for um cara muito desenvolvido espiritualmente. Mas se você for um cara desenvolvido espiritualmente, você vai ter muito tato de falar o que você está vendo. Ou às vezes você vai ver e você sabe que a pessoa não está pronta para ouvir, você vai fechar a sua boca. Então, o cara que é desenvolvido muito espiritualmente e tem um corpo que desdobra facilmente, ele também traz em si uma bagagem moral que vai limitar a sua boquinha, a sua forma de ser o repórter da espiritualidade. Tá? Então, é mais ou menos isso. No último parágrafo, o sonambulismo, natural ou artificial, o êxtase e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e por isso existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e encontra-se nele a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. De sobrenatural não tem nada. Isso faz parte da natureza humana. O que está faltando é ser estudado de forma correta. A ciência espírita fez esse estudo. Falta agora a ciência geral, né, abraçar e dar uma complementação nesse estudo, tá bom? Perguntas? Próximo, eu só queria a gente, antes de voltar para leis morais, antes que o Diego me cobre, né? Para voltar para leis morais, eu queria explorar um pouco esse capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque ele vai nos trazer um banho de informações e aí a gente volta para leis morais e depois, finalmente, fecha com o livro Leis do Amor, lá que eu pedi já para vocês irem lendo, tá bom? E depois é Natal. Como esse ano não vai ter Natal mesmo, a gente continua, dá até acabar esse livro aqui. O bom é que eu quero ver quanto vai custar o bacalhau. Estou louco para comer um bacalhau sem ter inflação. E aí eu continuo iludido, né? Tá 150 pau um pedacinho de bacalhau no Pão de Açúcar. Cocôzinho caro esse. Então tá bom. Fora isso, todos bem? Pessoal que anda sonhando coisas, procure ter uma vigilância legal durante o dia, né? Fazer uma oraçãozinha, começa o dia com uma leitura pequenininha, leia aqueles livros, mensagens de caminho, tem uns livros pequenininhos com umas mensagens bacaninhas, dá uma lidinha naquilo para começar o seu dia, procure ter uma vigilância durante alguns dias, que depois isso vai interferir nas suas noitadas lá, tá? E isso tudo vai passar. Vai passar. Tudo bem? Então, vamos encerrar nossa aula de hoje, pedindo licença à espiritualidade, que nos ajudou, que nos empurrou até aqui, né? E nós agradecemos a companhia de vocês, ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanha lá de longe,
nós agradecemos essa oportunidade, essa troca, a ajuda na compreensão do texto para a aula. E pedimos que essa ajuda continue no transcorrer dos próximos dias, para que a gente chegue lá na frente, tarimbados com as coisas da nossa cabeça, né? Tarimbados com as coisas do mundo, e soframos um pouquinho menos. Assim seja, graças a Deus. Como o tio do Diego aqui fala nas palestras, né, o Haroldo lá, ele fala, a doutrina espírita ela não vem para não só secar as nossas lágrimas, né? A doutrina espírita ela vem para nos tirar do desespero, né? Porque nós vamos ter dores, nós vamos ter os sofrimentos, mas a gente vai ter em contrapartida uma base para refletir de uma forma um pouquinho mais aberta e encontrar nessa base respostas, né? Porque, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, até pensando hoje quando eu estava com o meu cachorro, o quanto eu tenho de coitadismo, né? Ai, meu Deus, como eu sofro, ai, meu isso, ai, meu aquilo. Eu achava que é só no livro da Irmãs que tinha esse texto, mas aí eu comecei a fazer uma reflexão, desde quando eu era gente pequenininha até quando eu sou gente grande. Eu continuo o mesmo bebê chorão e reclamando das coisas, dificuldades, ai meu Deus, ai aquilo, sendo que tudo que acontece de ruim foi eu que fiz. Porque eu tenho uma desgovernança das minhas emoções que eu ainda não consegui equilibrar. Então, a doutrina dos espíritos ela vai nos dando essa lucidez e a gente vai devagarzinho montando esse quebra-cabeça. Às vezes não vai dar tempo de montar nessa encarnação. A gente vai desencarnar ainda meio doido, vai ser colocado numa camisa de força, eles vão nos jogar lá no hospício, no plano espiritual, até esperar uma outra doida querer ser nossa mãe, e aí a gente vai encarnar e vai dar continuidade até buscar esse equilíbrio. Mas a gente vai conseguir. Tá bom? Fé e esperança, minha gente. Fiquem bem, se cuidem, tá? Qualquer coisa, gritem. Ô, Neto. Diga. Então é para ler o capítulo 9? Já acabou a aula, hein, Diego? É para ler. Capítulo 9. Não pude deixar a piadinha, não pude. Foi muito forte. Mais forte que você, né, Neto? Muito mais forte que eu. Sim, capítulo 9. Vai lendo ele inteiro, e a gente vai explorando na medida do possível, tá bom? Tá bom. Gente, leiam, por favor. Ó, eu vou contar para vocês uma experiência, até comigo mesmo, para preparar as aulas, está um sufoco, porque de domingo eu estou ficando meio zonzo de sono, durmo com uma belezinha, come, durmo, come, bebe, durmo, né? Esse tipo de coisa. Então, encontrar um espaço na vida para leitura está difícil. Para mim, imagino para vocês, que estão aí na luta do dia a dia também. Então, mas faça um esforço, programe-se, arrume aí pelo menos 2 horas entre essa aula de hoje e a próxima, para que vocês possam estudar, gente, né? Para que vocês tenham um pouquinho de encantamento com a experiência de estarem encarnados. Ontem nós atendemos uma pessoa lá do Santa Catarina, uma senhora de 79 anos, e quando ela veio desdobrada pelo médium, era uma choradeira só, que eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, todo mundo me procura, e eu sou muito usada, e eu não tenho momento de sossego, tal. Então ela fez um rosário de eu estou ferrado, eu estou ferrado, estou ferrado. Né? E a gente vê um ser de 79 anos chegar a essa situação, eu fico refletindo assim, por que a gente chega a isso, né? Porque a gente ainda não se conhece e vai abraçando tarefas, vai abraçando serviços e vai querendo controlar um monte de coisa. Chega uma hora que nós estamos pelas tampas e não damos conta. Mas por que a gente faz isso com a gente? Precisamos saber. A gente precisa buscar essas respostas. Porque Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Só que ele não falou que essa vida em abundância era aqui ou lá.
os princípios que ele vem trazer aqui para nós encarnados estão para serem usados aqui na Terra. O que é esse barulho, será, hein? Tem algum microfone aberto, alguém abriu alguma? Ah, é o seu microfone, Benício, talvez tenha um problema aí. Então, é isso que a gente precisa estar atento na construção do nosso dia a dia. O Rossandro Kinsley, ele fala assim, ó, nós fazemos um esforço diário para ferrar a nossa vida lá na frente. Nós plantamos todo dia uma sementinha para recolhermos um azedume lá na frente. Porque a gente não se percebe vivendo e vai fazendo as coisas, atendendo a desejos, a vontades ou a credos que nos foram ensinados lá na infância, e aí vai montando uma situação que lá na frente nos leva a quê? A depressão, a dor na coluna, a dor nas pernas, a perda de cabelo, a pele ressecada, função renal comprometida, função cardíaca comprometida. Do que é tudo isso? É da nossa forma errada ainda de trabalhar as questões das emoções. Então, a doutrina dos espíritos, eles vieram para falar assim, minha gente, chega de vocês darem murro em ponta de faca. Comecem a se estudarem. Comecem a se perceberem. Aí você fala, mas eu vou me perceber por quê? Eu tenho umas coisas que eu não sei. Aí eles vão falar assim, você tem umas coisas que você não sabe porque você é espírito eterno. Então você precisa começar a perceber quando você tem uma sensação que tem uma base nesta vida ou quando a sensação não é dessa existência. Por exemplo, eu estou triste, mas eu não tenho uma causa plausível para estar triste, porque minha vida econômica está legal, minha vida social está legal, minha vida sentimental está legal, mas não vi essa tristeza. Essa tristeza está vinculada a uma situação do passado. Então, a doutrina dos espíritos te ensina a trabalhar essa tristeza para que você tenha uma encarnação feliz, viva com essa tristeza de segundo plano, mas viva produzindo para si próprio, não se deixando levar por essa tristeza, e aí você não se desenvolve materialmente, chega lá na frente e a sua vida está um perereco. Porque você passou a vida toda se achando vítima, uma coitadinha, um coitadinho, e assim por diante. Por isso que estudar a doutrina espírita nos tira até dos consultórios médicos. Não depois, antes dos 60, sim, mas depois dos 60 a gente tem que fazer um monte de check-up, viu, gente? Não se dúvida que mesmo com doutrina dói algumas coisas, tá? Então, fiquem bem, se cuidem e tudo de bom aí. Tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.